Olá, Lolo! Voltamos, agora nós vamos fazer exercícios da banca Sesgran-Rio para ver como é que a banca cobra. Vocês vão ver que é diferente, você está numa teoria, depois você vai para o exercício. É muito importante a gente fazer exercícios de todos os tópicos, porque é quando a gente pega a questão da banca que a gente tem a certeza de como é que vai ser cobrado, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira questão da Sesgran-Rio, uma questão que fala sobre chave primária. Se você não lembra dos conceitos, você tem que assistir a teoria para resolver junto comigo aqui, tá bom? A figura abaixo, que é essa figura que está do lado aí, exibe uma tabela pertencente a um banco de dados relacional, e essa tabela é composta por 5 linhas, ou 5 linhas não, 5 colunas, né? A, B, C e D, todas contendo cadeias de caracteres. Os campos em branco contêm valor nulo. Então, se você olhar ali, você já tem alguns campos com valor nulo. Ó, esse aqui que eu coloquei em amarelo está nulo e esse aqui também está nulo. Tomando por base apenas valores presentes na tabela, qual conjunto de colunas é uma chave primária válida? Você tem que lembrar daquelas características da chave primária, né? A chave primária, a PK, Primary Key, ela não pode ter valor nulo. Então, não pode ter valor nulo. Valor nulo. Então, se você já sabe que não pode ter valor nulo, os lugares que estão nulo ali, você já pode descartar. Então, não pode ter valor nulo. E a outra exigência é qual? Não pode ter valor duplicado. Não pode ter valor duplicado. Então, a gente vai ter que analisar esses dois fatores de acordo com os itens, tá? É muito comum as questões da Sesgran-Rio trazer itens, e eu sempre falo para os alunos da área de TI que é importante analisar os itens. Vai analisando os itens e vai descartando. Então, como não pode ter valor nulo, a coluna A não pode. Então, aqui já está descartado. A coluna A não pode ser chave primária, porque lá está valor em branco, valor nulo, e não pode. Então, não pode. Aí você olha, professor, e o A e o B? O A e o B também não pode, porque se o A tem valor nulo, eu não posso fazer uma chave primária, uma super chave envolvendo os dois, tendo um valor nulo. Então, não pode. Aí você fala, então, professor, a letra D também não pode. Então, as opções que tem a letra D eu posso cortar? Exatamente, ó. A coluna D não pode ter chave primária. Então, aqui eu corto ela aqui, ó. Só vou ficar com 2 itens. Vamos analisar o item C, que é o agrupamento de 2 colunas, da C e E. Professor, posso ter chave primária com 2 colunas ou mais? Sim, a gente aprendeu que nós temos chave primária composta, super chave. E aí, claro, aqui está espaçada entre as colunas, mas não tem problema. Vamos lá, C e E. Vamos fazer a composição de C e E. Eu vou pegar aqui uma outra cor diferente no meu pincel aqui para a gente testar. Vamos lá, C e E. Então, o C e E seria esses dois aqui, ó. 1x 77P, 2x 88P. Vamos analisar os outros que tem 2x, ó. Esse aqui tem 2x também, ó. E aqui não repetiu, então não tem problema. Aqui tem 2x também, ó. E aqui não repetiu ainda, ó. Se você olhar lá, ó, 66P, do 22Q e 88P não repetiu. Então aqui tá tranquilo. Agora olha essa aqui, gente. Eu vou até mudar de cor para você ver, ó. Ó, 2x aqui de novo, ó. Eu estou conferindo os 2x, ó. 2x, se você olhar, ó, lá tá 88P e aqui tá 88P também, ó. Então aqui, ó, eu tenho uma duplicação, ó. Vou botar em vermelho, ó. Esse valor e esse valor é a mesma coisa desse valor e desse valor. Então a gente já sabe que a letra C está descartada. A resposta da questão é a letra D, B, E e C. Mas vamos conferir, questão didática, vamos conferir. E sempre é legal a gente fazer as questões da banca, gente, por isso, porque quando a gente pegar uma questão parecida com essa, a gente vai saber já analisar da maneira que a banca quer. Então, ó, B, C e E. Se você olhar, ó, eu coloquei, ó, B, C e E, ó. Se você olhar A, vamos olhar os A's todos, ó. Você vai ver que não repete, ó. Esses dois se repetem, mas o último não repete, ó. A, 2x já tá diferente, ó. Ah, beleza. O A a gente já conferiu. Vamos conferir o B já com outra cor de pincel aqui. O B, ó. B, 2x e 88P. Vamos ver BB. BB nem tem outro, então nem se repete. Vou pegar outra cor aqui pra gente analisar, ó. C.
Se você olhar C3x55P, ó, C2x88P, já não tem nada a ver, tá vendo? Vamos para a letra D, ó. Letra D, DD 2x22Q. Aí olha o outro D, ó, DD 5x já tá todo errado, todo diferente, então não é. E o último que sobrou, ó, EE 1x e 22Q. Então a nossa resposta é a letra D. O que é importante demais? Por que é importante demais a gente fazer os exercícios da banca? É por isso aqui, ó. A gente aprendeu toda a teoria, mas quando a gente chega na questão, a questão traz uma visualização daquilo que a gente viu totalmente diferente. A gente tem que chegar aqui e falar, pô, se cair uma questão dessa na minha prova, agora eu vou saber resolver. E é esse estilo, vocês vão perceber. Quer ver? Ó? Vamos lá, questão número 2, ó. A questão número 2 fala de chaves estrangeiras. Essa aqui é interessante que ela é um peguinha, vocês vão entender. Chave estrangeira. O que a gente aprendeu na chave estrangeira? A gente usa a chave estrangeira para ligar duas tabelas, né? Você vai ligar duas tabelas, três tabelas, ou seja, você vai criar um relacionamento. A gente aprendeu que é o seguinte, né? Você está aqui com uma tabela, eu vou fazer só um exemplo aqui, isso aqui é uma tabela. Aqui, vamos dizer que aqui é o código do cliente, vou até colocar sublinhado como identificador dessa tabela aqui, dessa relação, e aqui o nome do cliente. Então aqui eu vou botar o código 1, 2, o 3, o nome Léo, o nome João e o nome José, e a gente tem aqui do lado uma outra tabela que é a tabela de dependente. O que a gente aprendeu? Que para fazer o relacionamento entre essas duas tabelas, você cria uma coluna semelhante, uma coluna para fazer o relacionamento. Então aqui vai estar o nome do dependente, ó, e a gente vai relacionar essas duas tabelas. Então eu vou colocar o código do cliente aqui repetido, né? E aqui é minha chave primária, minha primary key, ó. E aqui é a chave estrangeira, que é uma cópia da chave primária para a gente fazer a relação. Por exemplo, se eu botar aqui o Ethan, que é meu filho, como é que o Ethan é meu filho? Eu vou correlacionar o meu código, código 1. Eu tenho outro filho, que é o Leandro. O Leandro é meu filho também, então coloquei relacionado ao meu código. Aí eu vou botar a Maria, que é filha do José, então tem que vir o código do José aqui, ó. Então isso aqui que está fazendo o relacionamento entre as duas tabelas, ó. A chave estrangeira está fazendo relacionamento. Só que aí, quando você vai nos itens, muitas pessoas poderiam errar, e a banca é maldosa que ela já coloca para errar mesmo, quer ver, ó? O que é uma chave estrangeira? As chaves estrangeiras são utilizadas no modelo. No modelo o quê? No modelo entidade e relacionamento para representar atributos de relacionamento. Não. No modelo entidade e relacionamento, gente, a gente usa chave estrangeira? É isso que a gente tem que lembrar. No modelo entidade e relacionamento, a gente usa chave estrangeira? A ideia de chave estrangeira? É só você olhar, só você lembrar. O que é o modelo entidade e relacionamento? O que é o modelo entidade e relacionamento? Vamos lá. O modelo entidade e relacionamento, gente, é aquele modelo conceitual que a gente aprendeu, que existem as entidades. Então, isso aqui é uma questão que, se repetir, você vai conseguir sacar na hora depois. Mas era uma questão que muitas pessoas poderiam confundir. Modelo entidade e relacionamento é um modelo que tem os retângulos, as elipses, por isso que o nome é entidade e relacionamento, e os losangos, fazendo o relacionamento entre as entidades. Então, no modelo entidade e relacionamento, a gente não tinha a ideia da chave estrangeira. No modelo entidade e relacionamento, a gente não tinha ainda essa ideia de chave estrangeira. Olha aqui, modelo entidade e relacionamento, ó. Cliente e dependente. Botar aqui, dependente. Cliente, aí vai ter lá um atributo de identificação aqui. Vamos botar aqui o CPF do cliente, né? Aí teria aqui o nome do cliente e um código do cliente também, que é um atributo de identificação, o identificador.
Beleza? E aí eu vou definir que esse aqui seria o meu atributo determinante, que no futuro vai ser chave primária. Aqui não existe chave primária ainda, como também não existe chave estrangeira, é isso que eu quero que vocês lembrem. Esse desenho aqui do modelo entidade relacionamento, ó, não existe. O cliente tem dependente. Aqui não existe ainda a ideia de chave estrangeira. Então aqui a gente pode cortar a letra B, pode cortar a letra C, ó. Porque o que eu estou falando é que muitas pessoas poderiam marcar a letra C, ó. São utilizadas no modelo entidade relacionamento para representar relacionamentos, né? Porque a gente sabe que a chave estrangeira representa relacionamento. Só que não é nesse modelo. A gente tem que estar naquele modelo relacional, que já trabalha com as tabelas. Então, olha aqui, ó, modelo relacional para representar atributos que admitem valores nulos. Beleza, a chave estrangeira admite valor nulo? Sim, mas essa é a ideia da chave estrangeira. Você cria isso só para ter valor nulo? Não. Então, a resposta aqui é a letra E, ó. A letra E, ó, faz parte do modelo relacional para representar ligações entre as linhas de uma tabela. Olha aqui, ó, ligações entre as linhas da tabela. Vamos ligar aqui as linhas da tabela? Léo está ligado a quais linhas da tabela? Está ligado ao Leandro e está ligado ao item. Por quê? O item, por quê? Por causa da chave estrangeira. Tá vendo? A chave estrangeira está representando uma ligação com a chave primária. O João não está ligado a ninguém, porque não tem nenhuma chave estrangeira ligada ao João aí. Mas a Maria tá, ó. 3 é uma chave estrangeira que está ligada aqui, ó, ao José. Tá vendo? É isso que a gente aprende quando a gente pega questões da banca, tá? Vamos para a questão número 3. As relações são representadas por losangos e ligam duas tabelas. O losango é a representação gráfica no modelo conceitual, naquele modelo entidade-relacionamento, de uma relação ou de um relacionamento. Aí você vai falar, relacionamento. Exatamente, então não é relação, aqui está errado. Relação não, relacionamento. Letra B, as tuplas de uma relação não são ordenadas. Esse item é o verdadeiro. Realmente, as linhas, os registros de uma relação, ou seja, de uma tabela, relação é uma tabela, não são ordenadas. Tanto que a gente vai ter que usar comandos para ordenar da maneira que a gente quer. Ordenar por data, ordenar por ordem crescente, por ordem decrescente. Então, esse item é o verdadeiro. O grau de uma relação indica o número de linhas de uma tabela. Vamos lá. O que é um esquema de uma relação, o esquema de uma tabela? O esquema de uma tabela é uma representação diferente que pode até cair na sua prova. Eu já vi, inclusive, a Sesgran Rio cobrando, que ele coloca assim, ó, R é igual a atributo 1, atributo 2, atributo 3, atributo 4, até o final de atributos, e AN. Isso aqui é o que a gente chama de esquema. Esquema é a composição daquela relação. Esse R seria a relação. A gente vai ver muito esse modelo pela Sesgran Rio. A Sesgran Rio gosta disso aqui, tá? Esses As indicam os atributos da relação. E esse AN aqui seria exatamente o que ele colocou ali, o grau da relação. O grau da relação. Aí você fala, o que é um grau da relação, professor? É aquela mesma coisa de grau de relacionamento? Não. Veja, imagine que na prova caiu assim, ó. O esquema escrito dessa maneira aqui, ó. Cliente. Vocês vão ver que vai existir isso. Clientes. Aí tá lá, código, nome, CPF, RG. E aí no final vai estar assim, ó. 4. Esse 4 é o grau da relação. É a quantidade de atributos que tem na relação. Esse aqui, ó, esse final aqui, isso aqui é a quantidade de atributos que tem na relação, porque às vezes o esquema fica muito grande, né, para você observar, então ele coloca o grau no final aqui, e aqui são os atributos daquela relação, e essa aqui é a relação que está sendo esquematizada. Então o esquema é isso, é como se fosse uma composição da relação. Claro que esquema tem outros nomes também, dependendo do modelo que você estiver usando, esquema é outra coisa, mas o esquema tem essa ideia de formação da tabela, formação do banco, e dentro disso aí o grau de uma relação indica o número de linhas de uma tabela. Não é o número de linhas, é o número de atributos de uma tabela. Atributos.
Os domínios são conjuntos de valores múltiplos. Domínio também tem nada a ver com isso. Domínio, gente, é o tipo de dado do atributo. Então, por exemplo, o atributo código, ele é de qual domínio? Ah, valores numéricos que vão de tal número a tal número. E o nome do cliente, o nome é de que domínio? O atributo nome vai trabalhar com texto, com string, com caracteres textuais. Então, o domínio é o tipo de dado para aquele atributo. Todo atributo tem o mesmo, não vou dizer todos eles são do mesmo tipo, mas todo atributo que é atributo, ele tem o mesmo tipo no atributo. Então, se é código, só vai ser numérico, só numérico, não pode colocar textual. Se o nome é texto, não pode colocar número. Pode botar número assim, acompanhado com texto, mas só número, não, né? Até que pode, né? Não vou dizer que não pode, mas não vai fazer cálculo, é isso que eu quero dizer. Então, domínio, o conceito de domínio é o tipo de dado que um atributo pode ter, tá? É um tipo de dado que o atributo pode ter, isso é um domínio. Então, aqui domínio é um conjunto de valores, não ficou sem lógica. E o esquema, que é o esquema que a gente viu aqui, é uma coleção de N atributos. N atributos. Não é N tuplas, né? Você vai olhar aqui, ó, um esquema é um conjunto de N atributos. E N é o grau aqui, ó. O N é o grau. O grau da relação é o número de atributos de uma relação, tá? Então, é uma questão bem chatinha, mas teórica, mais importante para a nossa prova, porque pode ser que a banca cobre isso aí. A questão 4 vai falar de entidade fraca, vai falar de relacionamento de grau ternário, vai falar de especialização também e generalização, vai falar de muita coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse vídeo aqui, eu não sei se chegou a 25 minutos, que é o nosso normal, eu vou finalizar esse vídeo e daqui a pouco a gente volta para fazer a questão de número 4. Daqui a pouco estamos de volta.